Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam, amados e amadas irmãs, de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos daqui da esfera da terra para a esfera celestial. Portanto, amados e amadas irmãs, invoque. Seja perseverante no invocar o nome do Senhor. Porque com certeza, se eu e vocês forem perseverantes, invocando o nome do Senhor, dependendo dele, com certeza, amados e amadas irmãs, nós estaremos no reino de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, não deixem de invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, aí sim, podemos abrir a Bíblia para que Deus possa falar hoje ao nosso coração a sua palavra maravilhosa. Louvado seja Deus. E hoje, são 26, ele pede para mim e vocês ler Daniel 2, 24 ao 3:30. 1 Pedro capítulo 5, Salmos 119, 81 ao 96. E Provérbios 28, 15 ao 16. Leiam com calma, dependendo do Espírito. E hoje, na leitura, graças a Deus, quando a gente vai ler aqui hoje falando sobre seu capítulo, do capítulo 2 ao 24 ao 30, muito bom. O rei Nabucodonosor, né? Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor, graças a Deus. E através desse sonho interpretado por Daniel, claro, foi o Senhor que deu essa revelação a Daniel. Aí no capítulo 3 ele vai falar sobre o livramento dos companheiros de Daniel, né? Hoje, da fornalha de fogo. Eu estava ponderando um pouco. Quando o homem ele confia no Senhor, ele ama o Senhor, confia no Senhor, essas coisinhas, que aí é coisinha diante de Deus. Para quem ama de verdade, Deus lê o seu coração, com certeza, amados e amadas irmãs. Não acontece nada como não aconteceu, aliás, com os três amigos de Daniel. Mesaque, aliás, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não uma tochinha de fogo pegou no cabelo deles. O que significa isso, amados e amadas irmãs? Significa que aqueles homens que foram ali, eles estavam tão convictos que Deus ia os livrar e nem se importou. Ele estava, digamos, conectado ao Senhor. Por isso que tinha quatro andando na fornalha. É isso que eu e vocês devemos fazer todos os dias. Confiar no nosso Senhor. Amém? Confiar no nosso Senhor para que Ele possa nos livrar de todas essas armadilhas satânicas. Louvado seja Deus. E, depois que a gente lê a Bíblia, muito bom hoje, a história de Daniel, né? Com os amigos dele, e o rei Nabucodonosor. Aí nós podemos ir ao alimento diário, né? Alimento diário, cujo título é O Poder do Evangelho. Louvado seja Deus. O poder do Evangelho, amados e amadas irmãs, está dentro de mim e de vocês. Louvado seja Deus. Mas essa série que se chama Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é um convite que Deus, amados e amadas irmãs, todos os dias está nos chamando. Venha para o meu reino. Se aliste no exército para reinar comigo. Assim o nosso Deus chama todos os dias cada um de nós. Por isso que é só através do poder do Evangelho que eu e vocês podemos reinar em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E
A leitura está bem desfrutante. O título da semana nós já sabemos que é A Obra de Fé, graças a Deus. E hoje é quinta-feira, leitura bíblica, os irmãos já leram esses versículos aqui, mas é bom reler novamente. Gênesis 6, 5 ao 13. Hebreus 11, 1 ao 7. Depois venho ler com oração, que é Hebreus 11, 7. E diz para mim e vocês, pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, olha aqui a palavra-chave, temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Ó Senhor Jesus, ele era temente e obediente, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse era o nosso homem íntegro, andando na presença de Deus. Isso hoje é possível, viu, amados e amadas irmãs? É só nós queremos. Onde nós estivermos, está invocando. Quando eu e você estamos invocando, estamos na presença. Louvado-se a Deus. Aí aqui fala sobre a conexão com Deus que preservou a raça humana. Esse Deus é maravilhoso. Raça humana tão perversa, mas ele ainda preservou. Porque ele ama essa raça humana. Louvado seja Deus. E aqui diz assim: o que ocorreu em Gênesis 6 foi muito grave. Havia um risco de Deus perder o homem que criara e com isso seu propósito seria frustrado. Ó Senhor Jesus. Contudo, nosso Deus não permitiu que isso acontecesse. Louvado seja Deus. Em meio de toda essa tragédia, ele preparou a família de Noé. Deus é maravilhoso. Eles viram o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu ao Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Veja só aqui, amados. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem. E tão malvado o homem estava, tão perverso o homem estava, tão desobediente o homem estava. Mas Deus é maravilhoso, Ele prepara tudo. Aí aqui assim, Deus percebeu que a contaminação presente na espécie humana faria desaparecer sua mais importante criação, que era o homem, né? Ele então resolveu dar uma basta a essa situação. Disse o Senhor: farei desaparecer toda a face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Louvado seja Deus. Veja só, na terra tinha um homem que andava com Deus. Ele achou graça diante de Deus. Em meio a essa geração havia um homem que Deus poderia usar para continuar com seu plano e perseverar e preservar, aliás, a raça humana. Nós sabemos já, esse homem era Noé, louvado seja Deus. Aí a história de Noé como é cumprida. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha a história de Noé. Noé andava com Deus. Louvado seja Deus. É o que eu e vocês, amados e amadas irmãs, precisamos todos os momentos. É andar com Deus. Noé só tinha 3 filhos, né? Sem Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus, né? Cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra estava cheia de violência. Dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Que ia exterminar tudo. Aí aqui é interessante. Não havia mais esperança para esta terra. E o homem criado à imagem, semelhança do próprio Deus, quase se perdeu. Mas graças a Deus, amados e amadas irmãs, por Jesus Cristo, quase não se perdeu. E nosso Senhor Jesus já estava preparadinho para vir nos salvar, tirar dessas coisas horríveis do lago de fogo e levar para seu reino. Amém? Louvado seja Deus. Veja que privilégio, amados e amadas irmãs. Por meio do dilúvio, Deus acabou com toda essa contaminação e salvou a família de Noé. Aqui é um exemplo maravilhoso. Uma família sem mistura, tá vendo? De raça pura. Ela não tinha mistura com o mundo, a família de Noé. Ela era pura diante dos olhos do nosso Senhor.
O fato do homem ter sido desconectado de Deus foi uma tragédia muito mais séria do que se possa imaginar. Ó Senhor Jesus. O plano de Satanás era, olha o que Satanás queria, corromper a raça humana a ponto de Deus não mais poder usá-lo para seu propósito. Mas ele se enganou, porque o nosso Deus é sobre todas as coisas. Amém? E tudo está encabeçado nele. Tudo é por causa dele. Ele faz o que ele bem entende e quer, porque ele é Deus. É esse Deus que eu e vocês precisamos servir com sinceridade. Louvado seja Deus. Esses pontinhos bem desfrutando. Aí aqui tem uma frasinha bem desfrutando no quarto tópico, diz assim: após a desconexão, a ligação entre Deus e o homem se tornou muito frágil. O Senhor, amados e amadas irmãs, precisava de alguns homens que o temessem, vivessem de forma piedosa, com uma disposição diferente do resto da criação. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos ser esses que Deus pode nos incumbir mais e mais para nós estar sempre conectado a Ele e falar essa palavra profética. Louvado seja Deus. E para terminar, eu vou ler aqui no finzinho. Senhor Jesus. No parágrafo 8 ele diz assim: quanto a Noé, lemos, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vendo, Noé? Ele fez, nós já sabemos já, aquela arca, colocou a sua família para não, que Deus ia mandar naquela época o dilúvio. A arca hoje, amados e amadas irmãs, nós sabemos que é a igreja. Então, eu e vocês não podemos sair da arca. Não podemos sair da igreja. Mesmo que nós saímos, nós sabemos que se eu e vocês sairmos da arca, que é a igreja, hoje sabemos que as coisas não ficam muito bem e boa para o nosso lado. Então, vamos, amados e amadas irmãs, ficar na arca. Ficando na arca, há segurança. Porque foi Deus que mandou fazer essa arca, com Noé. E hoje nós somos a igreja. Então, temos que estar dentro da arca. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz: todos esses homens motivam uma ligação com Deus. Eles temeram a Deus e procuraram agradá-lo e fazer sua vontade. É o que nós devemos fazer. A vontade do nosso Senhor. Louvado seja Deus. E no fim ele diz assim: que o Senhor, encorajando a mim e a vocês, que o Senhor encontre em nós, assim como encontrou nesses homens, viver que, aliás, que ele agrade e atenda a sua vontade. Portanto, aqui fecha a leitura, graças a Deus, e eu digo para os irmãos, vamos sempre deixar, assim como Noé, deixar Deus trabalhar em nós, para que nós possamos fazer a vontade do Pai. Lembrando, Noé só se salvou porque ele andava com Deus. Mas muitos não é para dizer, mas Noé era Noé, tinha a presença de Deus. Veja só, Noé tinha a presença de Deus, mas ele sempre deixava Deus controlá-lo. Por isso, aliás, que Noé tinha tanta convicção que Deus ia salvar sua família que ele achou graça diante de Deus, porque ele era temente a Deus, era um homem íntegro e não deixou sua família se misturar com o mundo. É isso que eu e vocês precisamos. Não vamos se misturar com o mundo, vamos se entregar ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Tenha um bom dia na presença de Deus. Sim.